do mantra Om por 3 vezes. Os mestres. Sim. Isso, vamos entoar, então, o mantra Om por 3 vezes para começarmos o nosso estudo de hoje, quarta-feira, Só dia tá um pouquinho baixo. 28, isso, dia 28 de junho de 2023. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Ai Saraswati Namo Namo. Amados mestres, Baba Bhajarangadaji Maharaja, Swami Tilakji e Prakash Mayanandaji, vos agradecemos as vossas bênçãos que nos ajudam a trilhar o caminho da sabedoria, para que possamos compreender todas as verdades contidas no nosso estudo, e que as vossas bênçãos estejam sempre sobre nós e sobre todos os buscadores sinceros da verdade. Que assim seja. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. Com licença, lembrando que nós sempre revisamos uns 2 versículos que lemos na semana passada, porque ainda estamos no ser e o não ser, o Atma e o não Atma, ou o Atma e o Anatma, que foi a resposta do mestre para o discípulo, para aquela pergunta do discípulo, que ele veio respondendo, falando sobre que a primeira coisa, então, que o discípulo deve aprender, então, no caminho espiritual, é para ter essa diferença entre o que é o ser e o que não é o ser, o que é real e o que é irreal. Então, aí sim ele vai desenrolando a resposta. 81, Sutra 81. Saiba que o homem iludido que caminha pela terrível senda do desejo sensorial aproxima-se a cada passo de sua ruína ou morte. E saiba também que é verdade que aquele que trilha o caminho indicado pelo seu mestre, seu amigo mais leal, e pelo seu próprio discernimento, colhe o fruto supremo do conhecimento de Brahman, o Supremo. Sutra 82. Se almejas realmente a libertação, mantém os objetos do gozo sensorial à distância, como se fossem um veneno, e continua bebendo com deleite, como um néctar, as virtudes do contentamento, da compaixão, do perdão, da sinceridade, da serenidade e do autocontrole. Então, essas virtudes que ele se refere estão ligadas às virtudes, às 6 virtudes do Vedanta. E no Sutra 83, o Shankaracharya continua orientando. O homem
deve estar continuamente empenhado em libertar-se da escravidão ou servidão da ignorância, que não tem começo. A ignorância não se sabe exatamente quando começou. Só sabe-se que é possível dar um fim a ela. Continua o mestre explicando. Aquele que negligencia esse dever e está apaixonadamente empenhado em alimentar os desejos do corpo, comete um suicídio. Então, o dever que ele se refere é do aspirante à senda à autorrealização estar continuamente empenhado em se livrar da ignorância. Então, quem não faz isso comete um suicídio. Explica ele. Porque o corpo é apenas um veículo de experiência para o espírito humano. Isso quando ele fala ali que o homem, né, aquele que negligencia esse dever e está apaixonadamente empenhado em alimentar os desejos do corpo, comete um suicídio, eu me lembrei daquela passagem de Jesus Cristo, que ele diz, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Né? Então, a pessoa que está mesmo viva aqui na Terra, mas que e negligencia, está esse dever e está aprisionada à servidão da ignorância, ela está morta, porque comete um suicídio nesse sentido. Ela já está morta, mesmo estando aqui, mesmo estando no corpo. Ela já morreu nesse sentido, entendeu? Ela já cometeu um suicídio. E agora o Sutra 84 nos diz que aquele que procura encontrar o Atman alimentando os desejos do corpo está tentando atravessar um rio agarrado a um crocodilo, confundindo-o com uma tábua. Então, Shankaracharya faz uma analogia com uma pessoa que está querendo atravessar um rio perigoso, caudaloso, e se agarrou a um crocodilo, achando que era uma tábua. Assim, é uma analogia com a pessoa que está buscando o ser verdadeiro, o Atman, e, ao mesmo tempo, está alimentando os desejos do corpo. Então, quer dizer, ela está buscando atravessar o rio em segurança, sem morrer, porque o rio é caudaloso. Porém, ela se agarra a um crocodilo que, mais cedo ou mais tarde, vai acabar matando ela. Então, se agarrar a um crocodilo representa a pessoa que continua dando força aos desejos do corpo, da mente, os desejos mundanos, né? Então, o crocodilo, dentro dessa analogia, representa esses desejos. E a pessoa pensa que, mesmo que está buscando o Atma e que já até o encontrou, provavelmente. Ela está buscando. E, ao mesmo tempo, ela está alimentando os desejos físicos, materiais e tal. Então, ela está confundindo, achando que
esses desejos do corpo, ela com eles ainda pode atravessar o rio, o caudaloso do nascimento e da morte, né? Mas não pode. Então, o Sutra 85, o apego ao corpo, aos objetos e às pessoas é fatal. Quer dizer, é assim, categórico, né? Porque não vai dar, a pessoa não vai atingir a liberação. Se ela tem apego ao corpo, aos objetos que estão ligados com o corpo dela e às pessoas da família, amigos e tal, é fatal isso. E continua ele explicando, para aquele que busca a libertação. Então, aquele que busca a libertação não pode ter, tem que destruir o apego ao corpo, a identificação ao corpo, aos objetos que ela crê que são dela, é o meu, e as pessoas também que ela crê que são dela, minha família, minhas amigas, meus amigos, meus parentes. A pessoa ela tem que se desapegar. O desapego não significa abandono, assim, abandonar, mas ela tem que se desapegar, porque o desapego é uma coisa interna, está dentro dela. Você tem que viver no mundo, mas não ser deste mundo. Ou você tem que estar no mundo, mas não estar apegado ao mundo. Mas você vai continuar no mundo, mas não tem apego por estar no mundo. Correto. E 86. Sutra 86. Shankaracharya manda. Mata esse implacável apego ao corpo, à esposa, aos filhos e aos outros. Então, porque esse apego, a destruição verdadeira se dá quando a pessoa compreende que tudo aqui é factível, é ilusório. E aí, com isso, ela olha para tudo isso com um desapego, sabendo que é tudo passageiro, que é tudo impermanente. E continua ele explicando. Os videntes, que são, nesse caso, vidente aqui significa os rishis anacoretas que viviam nas florestas há milênios atrás e que transmitiram a verdade nos Upanishads, que foram incorporados à literatura védica. Então, os videntes que o superam, esse apego, né, adentram a suprema morada de Vishnu, aquele que a tudo impregna. O Senhor Vishnu Vasudeva é tido como aquele que interpenetra a todos os seres do universo. Agora temos o versículo Sutra 87. Esse corpo, que é feito de pele, carne, sangue, artérias, veias, gordura, tutano e osso, está cheio de matéria residual e de imundície e merece o nosso desprezo. Então, nesse sutra, o mestre Shankaracharya nos adverte que esse corpo ele tem todos esses apetrechos ou partes
mas, na verdade, dentro dele também tem muita excrementos e coisas putrefatas, coisas impuras, e que nós vemos só a parte externa dele e esquecemos completamente da parte interna do corpo. Não é que nós devêssemos odiar o corpo, não é esse o caso, mas a civilização moderna, ela adora de tal maneira o corpo como se fosse um deus, né? Ela deifica o corpo como se fosse uma coisa fantástica, né? Tanto a beleza, cosméticos, todas essas coisas que envolvem a superfície do corpo, a cobertura do corpo, né? Então, ninguém, a não ser os espiritualistas, olham além da aparência do corpo, olham a parte interna do corpo também. Por isso, também há um ditado na Índia que a mais bela face não está muito longe dos excrementos interiores. E agora vai começar um novo tema dentro do Vivekachudamani. E também porque o desapego ao nosso corpo é o primeiro desapego que nós temos que ter. É o primeiro desapego. Depois que nós temos o desapego ao nosso corpo, aí que nós podemos, então, nos desapegar das outras coisas, das posses, depois da família. Mas lembrando que esse desapego não é o desprezo e nem o abandono, né? Você não vai desprezar as coisas, você vai desapegar. É uma coisa diferente. A gente não pode ter medo disso. Ah, mas eu vou desapegar. Como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar minha mãe? Como é que vai ficar minha casa? Não podemos ter medo disso, porque nós vamos cuidar. Vamos continuar cuidando dos filhos, da casa, vamos continuar comendo, bebendo, mas só que nós vamos ter o desapego. Nós vamos compreender que tudo isso não é permanente. Não é permanente. A comida não é permanente, os filhos não são permanentes, a casa não é permanente, nada disso é permanente. Internamente você está consciente. É como um ator ou uma atriz representando um drama, um teatro. Ele faz tudo aquilo, mas internamente ele sabe que aquilo é só uma representação externa. Então, agora podemos ainda ler um pequeno trecho, tem? Tem, Vigília, Sono e Sonhos. Muito bem. Então, vamos ler. Já andamos bem, porque são 500 e poucos sutras, nós temos que andar com isso. Então, de acordo aqui com o Vivekachudamani, agora vem o tema sobre a vigília, o sono e o sono sem sonhos, que merece aqui uma explicação. Por quê? No momento agora, nós estamos no estado de vigília, utilizando o corpo denso, o corpo grosseiro. E depois, quando à noite nós vamos dormir, então nós vamos entrar no estado do sono. Sono com sonhos. Vamos sonhar.
Então, a Vedanta coloca esses 3 estados. A vigília, estamos acordados, vamos deitar, o estado de consciência do sono com sonhos, e dentro da noite, enquanto estamos deitados, também experimentamos o estado de sono profundo, onde não tem sonhos, que você não se agita, não se debate, porque num sonho você pode sonhar que está sendo perseguido por um leão ou qualquer coisa, e você corre, você grita. E isso agita o corpo e a mente daquele que está dormindo. Mas, no sono profundo, não existe sonhos. Então, você entra em contato com o teu estado puro de ser. Agora, ele explica no Sutra 88, o primeiro do texto, aqui, pronto, apareceu ali na tela. Este corpo físico é composto dos elementos materiais, que são formados pelo composto quíntuplo de seus elementos sutis. Então, esses elementos materiais são os 5 elementos: ar, terra, fogo e ar e tal, e o éter, que é o quinto. E eles, os elementos materiais grosseiros, eles são oriundos da forma sutil desses elementos, e desses 5 elementos. Depois eu vou fazer um esquema dos elementos e vou postar, se Deus quiser, até antes do nosso próximo encontro, próxima quarta-feira. Porque eles têm termos técnicos em sânscrito, que aqui não vamos comentar, mas no esquema provavelmente aparece. Então, Shankaracharya diz o seguinte sobre o corpo: ele nasceu através do karma da vida anterior e é o veículo da experiência para o Atman. Então, você tem o teu corpo de acordo com as tuas vidas anteriores, que criaram aquela matriz do teu corpo, aquela semente. E ele é um veículo que você usa para ter experiências desse mundo material. E Shankara continua explicando: quando o universo objetivo está sendo percebido, isso é conhecido como estado de vigília da consciência. Estamos acordados, conforme comentamos antes. Quando se fala estado de vigília, significa esse estado agora, quando estamos acordados. E o universo, o mundo material, é percebido. Você, então, vai ter experiências nesse mundo material. E agora ele vai explicar o outro, no Sutra 89. Não, continua explicando a vigília ainda, o estado de vigília. No estado de vigília da consciência, a consciência ela permeia esses 3 estados. O homem encontra sua plena atividade no corpo. Nesse estado, ele se identifica com seu corpo, embora esteja efetivamente separado dele.
Então, embora nós não sejamos o corpo e existimos independente do corpo e separados do corpo, nós nos identificamos com este corpo principalmente nesse estado de vigília. E Shankara explica, por meio dos sentidos externos, ele desfruta os objetos materiais, como guirlandas ou grinaldas, perfumes, pessoas do sexo oposto, homens, mulheres, e assim por diante, bem como outros objetos que proporcionam prazer sensorial. Então, esse estado de vigília, você tem contato com todos esses objetos dos sentidos e sempre busca aqueles que lhe dão prazer, utilizando os teus 5 sentidos. Agora, o Sutra 90, Shankara diz o seguinte: deve saber que esse corpo, por meio do qual o ser humano experimenta o mundo exterior, é como a casa de um chefe de família. Agora ele vai complementar sobre isso, né? Porque o corpo é como uma casa para nós, né? Nós habitamos o corpo, mas não somos o corpo. E quando vivemos como se fôssemos o corpo, nós habitamos uma casa ou andamos dentro de um carro, habitamos aquele espaço, mas não sabemos que não somos aquele espaço. Da mesma maneira, o espiritualista que habita o corpo, ele tem que saber que ele habita o corpo, mas ele não é esse corpo. E agora diz que, na Sutra 91, as características inerentes a esse corpo material, quer dizer, inerentes da natureza, ou que fazem parte aí desse corpo material, são o nascimento. O corpo tem que nascer, né? Depois, o declínio, né? Porque vem logo depois da infância, juventude, aí começa a vir a velhice. Depois também podemos acrescentar aqui as doenças e, por último, a morte. São características naturais desse corpo humano. E até é melhor falar desse corpo animal, porque os animais também têm corpos com essas mesmas características. Os vegetais também, porque eles têm nascimento, também tem desenvolvimento, decaimento e morte. Uma árvore, ela nasce, vive e morre. Pode-se dizer que toda a natureza. Toda a natureza. Então, toda a natureza que tem um corpo. Que tem um corpo, claro. Ele está sujeito a variadas condições, né? Ele quem? O corpo. Como a gordura ou a magreza. E há vários estágios de desenvolvimento. O corpo passa por diferentes estágios, como a infância e a juventude. O corpo, né, é controlado pelos preceitos de casta e pelos preceitos das 4 ordens da vida. Nesse caso, como esse livro foi escrito há 1.500 anos atrás, por aí, naquele tempo, as pessoas
que habitavam corpos, na Índia, eles tinham que seguir essa situação das castas e dessas 4 ordens da vida, que são as ordens assim de Estudantes. começa como na juventude é um estudante, depois ela casa, né? Então já não é, ela se formou, vai ter uma profissão e agora casou. Então, do estado de solteiro, ela passou para o estado de casado, é o segundo. Aí, no terceiro, ela se aposenta, os filhos já cresceram, estão trabalhando, e ela, então, passa para esse terceiro etapa da vida, que é assim, que a pessoa já pode ter tempo para se preparar para a morte, para sair do corpo. E o último estado é que, depois que a pessoa se aposenta e ela tem tempo para se dedicar à espiritualidade e tal, então ela pode renunciar ao mundo E virar monge. Que é o 4º estado, ou como... Ordem da vida. As 4 etapas, né? Etapas da vida. Então, de acordo com o hinduísmo. E com a sociedade, né, indiana, eles seguiam esse hábito, esse costume. Aqui para nós também nós temos mais ou menos assim também, né? Mas nós temos mais 3 estágios, né? Estudante, de casado e de aposentado. Não tem 4º, né? De virar monge. Aqui ninguém vira monge depois que aposenta, né? Ninguém entra com convento, é muito difícil. Alguns, tem né? Algumas pessoas Por exemplo, tem viúvas que morreram o marido, os filhos já moram separados e algumas podem entrar, mas é raro. Muito raro. E lá no Oriente, naquele tempo, era regra, né? Era regra. Hoje em dia ainda é forte isso na Índia. Hoje em dia muitas famílias ainda seguem. Não perdeu essas características, mas devido à globalização, uma parte da Índia, principalmente os mais jovens, sabem, conhecem isso, mas falam, isso é tradição antiga, e não se interessam. E aí, então, essas 4 etapas da vida, aí Shankaracharya diz que esse corpo está sujeito a várias doenças e a diferentes tipos de tratamento. Quer dizer, diferentes tipos de tratamento, não das doenças, mas que outras pessoas tratam esse corpo que você tem com adoração, ou com respeito, ou com desprezo e afronta. Então, ele está sujeito a diferentes tipos de tratamento pelos outros, com o qual ela entra em contato ou convive. Muito bem, agora o Sutra 92 é menor. Ele diz assim: seus órgãos de percepção, ou seja, do corpo, né, são os ouvidos, a pele, os olhos, o nariz e a língua. Por eles, conhecemos os objetos. Quer dizer, entramos em contato com os objetos externos, está claro. Agora, o Sutra 93, ele diz assim: seus órgãos de ação são os órgãos vocais, a língua, né? E as mãos também são órgãos da ação. As pernas e, consequentemente, os pés também são órgãos da ação. E depois, os órgãos da excreção, quando
vai ao banheiro defecar ou urinar, e da reprodução. Todos os corpos animais, eles têm esse tipo de ação através do corpo e de manter a espécie da qual ele pertence. E continua Shankaracharya, esses órgãos nos envolvem na ação. São 5 órgãos da ação, de acordo com o Vedanta. E esses órgãos nós já postamos o slide já no grupo dos 5 órgãos da ação e os 5 órgãos do conhecimento. A gente já postou esse esquema do grupo. Vou repostar. Depois tem o Sutra 94, que diz que o órgão mental compreende a mente, o intelecto, o ego e a natureza emocional. Estes se distinguem pelas suas diferentes funções. A função da mente é examinar os vários aspectos de um objeto. A função do intelecto é determinar a verdadeira natureza de um objeto. Então, esses agora são órgãos do conhecimento. Quando você entra em contato com objetos externos, a sua mente analisa, ela capta primeiro através dos sentidos. Depois da mente, entra o intelecto que discerne, analisa cada objeto. E depois o ego entra também em contato. Ele fala, eu estou chupando esse sorvete era o que eu queria, é gostoso e tal, não sei o quê. Ele junto, né, com a mente e intelecto e o ego, porque e as suas emoções, dessas que surgem, diferentes emoções de acordo com diferentes experiências. Mas o que acontece, então? Né? O 95. E estes se distinguem pelas suas diferentes funções. A função da mente é examinar vários aspectos do objeto. Agora, o intelecto não só determina a verdadeira natureza de um objeto, mas ela analisa ele mais profundamente. Ela analisa de vários sentidos, não só dizendo qual é a essência daquele objeto. O intelecto, ele classifica, ele disseca aquilo, né? Por exemplo, ele não vai falar só, esse aqui é uma joaninha. Não, o intelecto vai falar cada item das pernas, das asas, da cor. Então, o intelecto classifica, enquanto que a mente somente ela capta através dos sentidos, e o intelecto está um pouco acima ele é o resultado da mente em contato com os sentidos. Agora o último. Agora, só ainda falando sobre isso, ali, a natureza emocional em sânscrito, que eu fico acompanhando aqui em sânscrito, enquanto estamos lendo aqui em português. Então, é Chitta. Chitta é muitas vezes também traduzido como a matéria da mente, né? A matéria, o estofo, né? da mente, né? Aquilo que está dentro da mente. Está dentro da mente.
esse tita. Não é a mente, é o que está dentro da mente. E tudo que ele falou aí, esses órgãos, a mente, o intelecto, o ego e tita, eles compõem o sânscrito também, que é importante falar, eles compõem o antakarana, que é o órgão interior, porque para nós não existe essa divisão, né, desse órgão interno. Para nós já temos a mente e o intelecto assim também, mas nós achamos que o intelecto faz parte da mente. E de acordo com a filosofia e com a psicologia, até podemos dizer oriental, o intelecto não faz parte da mente. A mente é uma coisa, o intelecto é outra coisa, o ego é outra coisa, o tita é outra coisa. E esses 4 formam esse órgão interno, esse órgão interior, o anta, que é interior, karana, interior. Muito bem. Agora, o Sutra 95 é o último de hoje, devido ao tempo. Shankaracharya diz o seguinte: o ego é a autoconsciência que surge quando o órgão mental se identifica com o corpo. Também é chamado, né, que é o complexo, né, corpo, mente, intelecto e ego, né? E então o ego é esse caso, né? Ligado ao corpo, a mente se identificou com o corpo. E continua explicando: a tendência da natureza emocional é atrair-nos para aquilo que é agradável. Então, devido a forças da natureza, nós somos atraídos pelo prazer, pela busca do prazer. E dessa maneira ele explicou já, a princípio, a mente, a função da mente, a função do intelecto, e agora no 95 ele explica em pouquíssimas palavras, né, o que é o ego e o que é essa natureza emocional. Então, com isto, terminamos o estudo de hoje e semana que vem voltaremos a partir do versículo Sutra 96, continuando sobre esses estados da consciência. Por enquanto, ele está falando só mesmo do estado de vigília, do estado de acordado, né? Porque ele está descrevendo os órgãos da ação, os órgãos do sentido. Ligados ao corpo. Tudo ligado ao corpo. O órgão interno também, o órgão interior. Então, ele está fazendo ele está descrevendo ainda esse estado de vigília. Então, podemos já entrar no comentário, se a Isa quer comentar.